Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura Jamélia, sou professora de arte e na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com os fundamentos da dança. A habilidade que nós vamos trabalhar, que nós vamos utilizar, é a habilidade de número 11 de arte. Experimentar e analisar os fatores do movimento, tempo, peso, fluência e espaço, como elementos que combinados geram as ações corporais e o movimento dançado. Ao final dessa aula, qual é o meu objetivo? O que eu espero que vocês aprendam? Conhecer e explorar os fundamentos da linguagem da dança e suas relações com os movimentos corporais cotidianos. Antes de falarmos dos movimentos corporais e da habilidade, nós vamos entender o que é a dança para você. Existem muitas definições de dança e todas estão corretas, mas nós aqui na nossa aula de hoje vamos utilizar uma delas para vocês poderem entender melhor. Dançar, expressar-se pela dança, é uma ação do corpo, vivenciada dos pés à cabeça, interna e externamente. Desse modo, um ou uma dançarina ou dançarino constrói, elabora, dá uma nova forma a seu corpo por meio da dança. A dança é uma linguagem que nós estudamos na escola, é uma linguagem da arte. E como toda linguagem, ela se expressa. Ela utiliza o movimento e o corpo para se expressar. E o que é o movimento corporal para você? Assim como a dança, pessoal, o movimento corporal, a definição de movimento também é muito ampla, mas nós vamos utilizar uma aqui para vocês entenderem melhor e para a gente poder seguir melhor com a nossa aula. Vamos lá? O movimento corporal é o principal elemento da dança e pode ser apreciado, interpretado e analisado de inúmeras maneiras. O movimento é o que faz a dança ser como ela é. É como se ele fosse o alfabeto da dança. Não tem como você dançar sem se movimentar com o corpo. Ele é um elemento principal da dança. Houveram alguns teóricos, alguns estudiosos, que estudaram esses movimentos e os elementos que ele tem. E esses estudiosos chamaram esses elementos de fatores do movimento. Um deles foi o Rudolf Laban. Esse teórico da dança, ele descobriu 4 fatores do movimento. Ele pesquisou esses 4 fatores que tem no movimento, que são esses aqui de azul, ó: espaço, peso, tempo e fluência. Nós vamos falar um pouquinho de cada um depois. Primeiro, quem foi Rudolf Laban? O Rudolf Laban, pessoal, ele foi um bailarino que nasceu em 1879 e morreu em 1958. Ele era bailarino, dançarino, bailarino, coreógrafo, criava seus movimentos e artista. Ele nasceu num país chamado Hungria, um país da Europa. E ele se dedicou a esse estudo do movimento e criou até uma técnica, uma metodologia de estudo do movimento. Quais são os fatores? O que são fatores do movimento? Fatores do movimento são os elementos constitutivos do movimento corporal, ou seja, que o compõem. Os fatores do movimento, como eu disse antes, é como se eles fossem o alfabeto do movimento. Sem esses fatores, o movimento não acontece. O Laban percebeu isso, pesquisando as ações e os movimentos que ele dançava e as ações e os movimentos do cotidiano dele e de outras pessoas. Quais são eles? 4, como nós já falamos: espaço, peso, tempo e fluência. Vamos conhecer cada um? O primeiro é o espaço, certo? O que é o espaço para o Laban? É no espaço que a dança acontece. O espaço influencia os movimentos que criamos com o corpo. Ele tem a ver com direções, planos, extensões e caminhos. Quer ver um exemplo? Quando nós precisamos empurrar um objeto, se a gente tem um objeto muito pesado na nossa frente e resolvemos empurrá-lo, nós precisamos de uma direção para empurrar esse objeto. Quando nós dançamos, nós estamos mergulhados no espaço. E ele tem muitas direções. Pode ser para frente, pode ser para cima, para baixo, pode ser para os lados ou para as diagonais, pode ser para trás. Então, o espaço é um elemento que compõe esses movimentos. Nós podemos utilizar o espaço de 2 formas, é isso que o Laban vai falar. Quais formas ele vai dizer? Ele vai dizer que você pode usar o espaço de uma forma direta, que é quando você tem uma direção certa para fazer aquele movimento, ou você pode usar o espaço de uma forma flexível, que é quando você tem muitas direções que você pode fazer aquele movimento. Vou dar um exemplo de cada uma para vocês entenderem. O primeiro exemplo, forma direta. Como eu disse antes, se eu preciso empurrar um objeto, eu tenho que empurrar ele para uma direção certa. Então, se ele estiver na minha frente, vamos supor que tem uma caixa muito pesada na minha frente.
eu vou precisar empurrá-la para frente. Outro exemplo de forma flexível do espaço. Vocês já viram quando o cachorro se molha e ele se sacode todo para tirar a água do corpo? Ele se sacode para várias direções, ele não tem uma direção certa. O sacudir, esse movimento de sacudir, é um exemplo de uso da forma flexível do espaço, de uma forma que não é direta, não tem uma direção definida. Continuando. O outro fator que o Laban pesquisou foi o peso. E o que é o peso? É a força que nós utilizamos na hora de fazer o movimento. Então, de novo, se for um objeto muito pesado que estiver na minha frente, eu vou ter que usar uma força grande para empurrá-lo. Vou ter que usar uma força firme para empurrá-lo. Olha lá os tipos. Se não, eu posso usar um peso leve, uma força menor para fazer aquele movimento. Então, tem duas formas de acontecer esse uso da força ou do nosso peso. De uma forma leve, que a gente pode chamar de fraca, ou de uma forma firme, que a gente pode chamar de forte, um peso forte para fazer aquele movimento, uma maior força para realizar aquele movimento, como empurrar uma caixa pesada, um objeto pesado, ou leve, como sacudir lá do cachorro com a água. Outro fator, o terceiro, é o tempo. O que é o tempo? É a duração do movimento, que pode ser rápida ou devagar. É o que faz a definição de rápido e lento. E aí vem as divisões do tempo. O tempo rápido é quando o dançarino ou a dançarina mantém a aceleração constante de um movimento sem alterações, de forma crescente, como o exemplo do sacudir. Ele chacoalha o corpo e, vai crescendo o movimento, vai ficando mais rápido. Ou eu posso usar esse tempo de uma forma lenta, quando o dançarino ou a dançarina reduz a velocidade desse movimento de forma constante, até quase parar. Como, por exemplo, quando eu estou empurrando um objeto ou quando eu estou deslizando por alguma superfície. O tempo também vai ser mais lento que eu vou levar para fazer isso. O último fator que o Laban pesquisou e descobriu no movimento é um fator chamado fluência, que tem a ver com a palavra fluir. O que é a fluência? É um movimento que continua, que não é interrompido. E, assim como os outros fatores, ele também está dividido em dois tipos. Livre, quando o movimento não pode parar, dando a sensação de fluidez, o sacudir é um exemplo, ou quando a fluência pode ser controlada, quando o movimento pode ser reduzido a qualquer momento, dando a sensação de pausa, que é um movimento um pouco mais contido, você não tem tanta liberdade para realizar ele. Então você se controla mais, não flui tanto como, por exemplo, uma água de cachoeira, uma água do rio, que é bem fluida, né? Todos esses fatores, pessoal, e as características que nós vimos de cada um deles, quando nós combinamos esses fatores e essas qualidades que nós vimos, essas combinações, o resultado delas são ações, são movimentos, que o Laban identificou como 8 ações básicas. Existem mais do que essas 8, mas nós hoje vamos olhar só para elas porque elas são as primeiras. Depois delas derivam outras ações que ele foi estudando. Então, ao combinar os fatores espaço, peso, tempo e fluência, o Laban percebeu que isso criava movimentos diferentes. Se você combinasse uma ação que tem, por exemplo, um tempo lento, um peso firme e um espaço direto, isso resulta numa ação, que é o empurrar, que eu dei o exemplo para vocês agora. São 8. Todas elas são os fatores do movimento combinados. Empurrar, deslizar, torcer, chicotear, socar, pontuar, flutuar e o sacudir, que eu também usei como exemplo quando eu falei do cachorro com a água no pelo, né? Quais são as qualidades que o sacudir tem? O sacudir, ele é rápido no seu tempo, porque o movimento é rápido. Ele tem uma força leve, não preciso usar muita força para sacudir meu corpo. E o espaço que ele utiliza é flexível. Quando eu faço o movimento de sacudir, não tem uma direção específica. Então, ele possui outras combinações diferentes, por exemplo, do empurrar e dos outros movimentos que nós vamos ver daqui a pouco, um a um, e vamos praticar juntos. Bom, pessoal, agora que nós já vimos um pouco dos fatores do movimento, nós vamos praticar essas ações básicas que o Laban estudou nas suas pesquisas. Antes de mais nada, antes de qualquer atividade física, o mais importante é a gente fazer um aquecimento primeiro. Por causa do tempo da nossa aula, não dá para fazer um aquecimento muito longo, um super alongamento. Mas
dá para a gente acordar o nosso corpo aí, deixar ele um pouco desperto, para poder fazer depois as ações básicas que ele estudou. Então vamos começar? Antes de mais nada, postura. Nossa postura, como que tem que ficar para a gente fazer um alongamento? Nós temos que ficar com os pés paralelos. O que é o pé paralelo? É um pé ao lado do outro. E esse pé tem que estar na mesma linha do nosso quadril, da nossa pelve. Algumas pessoas chamam de pelve essa parte aqui do nosso corpo, né? Alguns estudiosos. Então, os nossos pés e pernas têm que estar alinhadas com essa pelve, certo? E como que tem que estar a coluna? Reta, postura, olhando para frente, nem para cima, nem para baixo, né? Com o pescoço relaxado. O primeiro exercício que a gente vai fazer para acordar o nosso corpo vai ser um exercício que vai acordar a nossa pele, a nossa circulação, certo? Como que funciona esse exercício? É como se a gente fosse tomar banho, entre aspas, né? Porque a gente não está indo tomar o banho mesmo, é só a intenção. Então vamos começar assim, vamos esfregar uma mão na outra para aquecer, certo? E a gente vai passar essa mão no nosso corpo de uma forma bem rápida, assim, ó. Estimulando mesmo o corpo, certo? A gente vai começar pelo rosto. Então, como se a gente estivesse lavando o rosto mesmo, assim, ó, mexendo o rosto, assim, bastante, assim, mexendo no couro cabeludo, chacoalha o couro, assim, ó, que o couro cabeludo também é pele, né? Então, a gente continua aqui, ó, pescoço, aqui, ó, peito, barriga, os braços, ó, ombro, como se estivesse mesmo tomando um banho, ó, esfregando sabonete, rápido, assim, ó, rápido. Para ativar a nossa circulação, para acordar e a gente perceber a nossa pele também, que é um órgão do corpo que é bem grande, né? É o maior órgão do nosso corpo. Então a gente vai, ó, cintura, aqui atrás, assim, ó, esfrega, passa pela perna, assim, ó, chacoalhando mesmo, assim. Até os pés, quem tiver descalço pode fazer com o pé descalço também, é até melhor do que de tênis. Outro lado, esfrega bem e volta. O segundo movimento que nós vamos fazer para acordar o nosso corpo é o movimento do espreguiçar, que vocês também podem fazer deitados ou deitadas, que é até melhor do que em pé, mas em pé também ajuda. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês em pé, certo? Então, o espreguiçar, primeiro para cima, espreguiça mesmo, assim, puxa o corpo, assim, pode até soltar um som, pro lado. Volta para cima, para o outro. A gente pode espreguiçar agora para frente, né? Puxando bem assim, ó, as costas para trás. As pernas, ó, puxa um pouco a perna assim, ó. Como se alguém estivesse empurrando, puxando você e você querendo ir para o outro lado. É ótimo, porque alonga todo o corpo, mexe com toda a musculatura. O espreguiçar, ele é bom em dois momentos. Se você estiver muito cansado depois de um dia de trabalho e de estudo, se você espreguiça, o seu corpo relaxa. E ele é bom também no momento que a gente acorda. Se eu espreguiço assim que eu acordo, meu corpo fica desperto, fica acordado. Dá uma impressão assim que você está pronto para o seu dia a dia. Então ele tem essas duas funções, ele é muito importante, façam sempre, porque ele é ótimo para o corpo. Esse foi o nosso segundo momento do aquecimento. Primeiro nós aquecemos a pele, tomando banho, entre aspas. Depois nós aquecemos um pouco das nossas articulações e músculos com o espreguiçar. E agora nós vamos acordar um pouquinho os nossos ossos, que também fazem parte do nosso corpo. Lembra da postura, os pés paralelos, a coluna reta, o pescoço relaxado, sem muita tensão, né? Relaxa, para a gente depois poder fazer os movimentos que o Laban estudou lá com a gente, certo? Terceiro momento, então, os ossos. Como que a gente vai fazer para acordar os ossos? Como assim acordar os ossos? Nós vamos dar pequenas batidas de leve, para não machucar. Primeiro começando de novo com o rosto, depois descendo para as outras partes do corpo. Ponta dos dedos, bate de leve assim, ó, no osso. Maçã do rosto, nariz, testa, cabeça, de levinho, de levinho. Osso da cabeça, que aliás é dividido em várias partes, esse osso da cabeça aqui. Aqui, ó, em cima da boca, que a gente chama de maxila, esse osso aqui. A mandíbula. Vários nomes, né, que nossos ossos têm. Quando o pessoal estuda, eles dão todas essas nomenclaturas. Agora aqui, ó, descendo no nosso peito,
a gente vai pegar esse osso aqui que a gente chama de clavícula. Algumas pessoas têm esse osso bem saltado, dá para ver bem, outras não tanto. Então, ó, vamos bater nesse osso aqui. São dois, né? São duas clavículas. A gente vai bater nas duas, com a ponta dos dedos. Em movimentos rapidinhos e leves. Lembra das ações do movimento, dos fatores? Então, esse movimento, olha, está rápido e leve. Não estou pondo com muita força, senão machuca. Tá bom? Clavícula. Aqui no meio do nosso peito tem um outro osso que a gente chama de externo, que com a camiseta é mais difícil de vocês verem, mas aí, se vocês puserem a mão, vocês vão sentir. A gente vai bater nesse osso também. Certo? Com a ponta dos dedos. E agora, as próximas partes do corpo que a gente for bater, a gente vai fechar a mão e vai bater essa parte aqui, ó, dos nossos dedos. Tá vendo? Elas. Tá? Vamos começar com o nosso ombro. Assim, ó. Costas. Ombro. De leve e rápido. Braço. Vira o braço. Outro lado. Agora esse lado aqui. Lado oposto. O braço que você não fez. Bate lá. E as mãos, professora Laura? A gente não vai acordar os ossos das mãos? Vai sim, mas não vai bater na mão. Como que a gente vai fazer? A gente vai como se estivesse fazendo uma massagem na mão, ó, sentindo todos os ossos da mão. Vocês sabiam que os ossos dos dedos começam aqui embaixo? Olha lá, ó. Eles são compridos, né? Então faz assim, ó. Passa bem no osso da mão. Um por um. Para a gente acordar esses ossos da mão junto com a pele, né? Quando a gente passa também a gente sente a nossa pele. Certo? Continuando nas batidinhas. Aqui, depois do externo. Bem no nosso tórax, no nosso peito, a gente tem as costelas. Nós também vamos acordar elas, mas com elas vai ser a ponta dos dedos. Então, vai bater de um lado, do outro, para acordar. Aqui nessa região, perto da coluna, a gente não tem osso, nós temos músculos. Mas também é bom dar uma acordada neles. Então, a gente vai fechar as mãos e virar. E bater assim, ó, do lado da coluna, nas costas. Onde a gente fica sentado e às vezes dói, sabe? Aqui na região lombar, que é uma região aqui nas costas, aqui embaixo, que um monte de gente reclama de dor, porque às vezes quando a gente fica muito tempo sentado, ela dói mesmo. É importante sempre aquecer. Então bate um pouquinho aqui na barriga, essa parte aqui não tem osso, mas a gente vai bater. Chegamos aqui, ó, no osso da pelve, no osso do quadril, ó. A gente bate nele também. Aqui é um pouquinho mais lenta a batida. Bate lá atrás. Vamos agora para as coxas lá. A nossa coxa tem um osso bem grande, que chama fêmur. Mas não dá para a gente bater nele mesmo, né? Porque a coxa tem bastante músculo, mas a intenção é acordar esse osso. Agora a gente, do joelho para baixo aqui, nesse outro osso que chama tíbia, é o osso da canela. Vai subindo de novo. As batidinhas. A outra perna, da mesma coisa. Primeiro na coxa, que é o osso do fêmur, que é o maior osso do corpo humano que a gente tem. É um ossão. E agora, parte de baixo da perna, bate na tíbia. O pé, pode bater também. E esse foi o terceiro momento que nós fizemos. O nosso aquecimento, a gente está no aquecimento ainda, hein, pessoal? Mas calma, vai chegar na parte do movimento, que o Laban também estudou. Então, nós acordamos, nós espreguiçamos, acordamos tomamos banho, né? Acordamos a nossa pele, os ossos. E por último, nós vamos aquecer as nossas articulações. O que são as articulações, professora Laura? Gente, as articulações é a junção entre um osso e outro, né? Entre um osso e outro nós temos as articulações, que é ela que faz, são elas que permitem que a gente se movimente. Sem elas nós ficaremos duros, assim, ó, parecendo um robô. Então, de novo, a gente começa na articulação aqui em cima e vai até os pés. Primeiro, a articulação do pescoço, que a gente vai girar, circulando assim, ó, a cabeça. Uma vez. Mais uma vez para o mesmo lado. Vai trocar o lado. Faz para o outro agora.
próxima articulação que nós vamos usar são as dos ombros. Então, a gente vai passar para trás, o ombro. Agora para frente. Agora nós vamos para os cotovelos. Gira para dentro. Troca para fora agora, ó. Passa para fora. Terminando os cotovelos, nós vamos juntar as mãos e vamos mexer as articulações dos pulsos. Assim, ó. Um depois da outra. Essa articulação a gente usa muito, principalmente quando a gente vai escrever, né, na escola. Ela às vezes pode estralar um pouquinho, mas é normal. A articulação dos dedos, os dedos também têm articulação, né? Todos os dedinhos aqui, ó lá, ó. A gente chama de falanges, os ossos dos dedos. Terminamos o braço. Nós vamos agora mexer a nossa cintura, que é uma parte grande do nosso corpo, né? Como que nós vamos fazer esse aquecimento da cintura? Nós vamos deitar o corpo para o lado, só essa parte de cima da cintura. O resto está lá, normal, paralelo. Não vai dobrar, não vai fazer nada, vai deixar solto, mas não vai dobrar. Aí agora nós vamos cair um dos ombros, ó, para o lado, assim, ó, como se a gente estivesse pendurado. Faz de conta que tem um varal aqui na cintura. E você está pendurado, igual a roupa. Aí vem para frente. E fica. Vai passar para o outro lado agora, lá, ó. A gente está no movimento que é a diagonal. Chama diagonal essa direção. E volta para o outro lado. Pendurado do lado, assim, ó. Como se tivesse uma parede atrás da gente. Se a gente tivesse encostado nela. E ó, agora a gente volta retinho. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Começando do lado que a gente acabou de levantar. Ó. Pro lado, diagonal, fica pendurado lá, igual boneco. Para frente, pro lado, diagonal, né? Agora sim, o lado e volta. A próxima articulação, agora serão as das pernas, vai ser a articulação da virilha, que ela também é chamada de coxo femoral, por causa do nosso osso do fêmur. Lembra o osso grandão que eu falei para vocês da coxa? É por causa disso que ela tem esse nome. Então, nós vamos fazer um aquecimento igual de jogador de futebol, quando a gente vê eles aquecendo antes do jogo. Vai passar assim a perna, ó, para fora. Uma depois da outra, ó. Para fora. Igual jogador. Só que eles fazem pulando, né? A gente vai fazer sem pular. Faz primeiro para fora a perna, tá vendo que ela tá indo do centro para fora? Agora a gente vai inverter. A mesma perna vai vir para dentro, ó. É um pouco estranho, mas também alonga, né? Aquece um pouquinho. Para dentro. Próxima articulação, o joelho. A gente só vai, ó, balançar um pouco o joelho. A articulação do joelho, ela é muito sensível, então tem que tomar muito cuidado para não machucar. Tá? Ela tem muitas articulações e tendões juntos. Então, quando a gente faz um exercício, muda a perna agora. Quando a gente faz um exercício de muito impacto, pode prejudicar. Tem que tomar cuidado. Por último, para acabar, as duas últimas, que são as articulações perto do pé, nós vamos tornozelo, articulação do tornozelo e articulações dos dedos dos pés, lá dentro do tênis, que no meu caso eu estou de tênis, você aí pode estar descalço, fica mais fácil para mexer. Vamos lá, ó, uma perna direita, gira para fora, a articulação, que é igual a do pulso, né? Essa articulação do tornozelo, só que ela está no pé. Gira para dentro agora. Mexe os dedos lá dentro do pé. Troca a outra perna, gira para fora. Gira para dentro. Troca o lado. Mexe os dedos lá bastante, como os dedos das mãos, os dos pés também têm articulação. Por isso que a gente consegue caminhar
e fazer todos os movimentos com os pés, por causa das articulações. E só chacoalha o corpo agora. Sacode um pouquinho, que nem eu sacudi, para deixar solto. Agora que nós aquecemos nosso corpo, acordamos o nosso corpo, fizemos as sequências, agora sim nós vamos falar dos movimentos, dos fatores e dos movimentos que o Laban estudou. As ações básicas, vocês lembram? Eram 8 ações. Nós vamos começar pela primeira, pelo empurrar, né? Pela primeira que estava lá na ordem, quando a gente viu momentos antes daqui da nossa aula. Então, nós vamos experimentar empurrar. A gente vai fazer de conta que tem uma caixa muito pesada na nossa frente e a gente precisa empurrar essa caixa, mas ela é muito pesada. Então, temos que pôr uma força muito grande e a gente tem que empurrar ela para frente. Ela precisa ser empurrada para frente, não dá para empurrar para o outro lado. Por enquanto é na frente. Vamos lá? Eu vou virar para mostrar para vocês. A gente vai pegar essa caixa imaginária e vai empurrar com muita força, indo para frente. Agora a gente vai imaginar que essa caixa está em cima da nossa cabeça e ela vai cair na nossa cabeça, então a gente precisa empurrar ela para cima, para ela não cair, para não deixar ela cair. Então vamos lá, ó. Empurra. Ela é muito pesada, tem que pôr uma força maior. E não dá para ser rápido o movimento, porque o peso não deixa da caixa. Agora a gente vai imaginar que essa caixa está para baixo. E nós vamos empurrar ela para baixo. Empurra bem. E aí, conseguiu empurrar a caixa? Ela foi muito forte, teve que pôr muita força? Vocês viram que o nosso espaço foi direto. A gente precisou empurrar para uma direção específica. E a gente teve que fazer isso de um jeito lento, porque a caixa era pesada e teve que pôr muita força, por causa do peso dela. E se a gente tentasse empurrar com outras partes do corpo, será que dá? E se eu tentasse empurrar com essa parte do braço aqui, a minha caixa, para o lado? Será que eu consigo? Vamos tentar? Faz de conta que você está empurrando com o braço, com o tronco todo, para o lado. Fica diferente, né? Dá para fazer para o outro também. Quando os bailarinos estão criando suas sequências de movimento, e as bailarinas também, eles usam muito esses fatores do movimento para poder ter criatividade e mexer com as qualidades do movimento, brincar com essas qualidades. Então, eles usam partes diferentes do corpo, usam diferentes direções, tudo isso na hora de montar a sua coreografia. Isso acontece em todos os estilos de dança, não só num estilo específico. O outro movimento que o Laban utilizou, daqueles 8, foi um movimento chamado deslizar. O movimento de deslizar, ele é parecido com o empurrar, com a diferença é que a força que eu coloco nele não é tão forte. A força é mais leve, o peso é mais leve, mas o tempo e a direção são iguais. Vamos fazer? A gente vai imaginar, tem uma mesa aqui, ó, na nossa frente. E a gente vai passar um pano nessa mesa, que também é imaginário, né? Só tem a nossa mão aqui, mas tá bom? Vamos fazer juntos. Então, a gente vai deslizar com o pano por essa mesa. Não preciso pôr tanta força, porque não está tão suja assim a mesa. Então, eu estou deslizando a minha mão por essa mesa imaginária. E se eu deslizar para frente, como é que faz? Ou para cima? Vamos fazer de conta que a gente está limpando um espelho ou um quadro. E se a gente tentasse deslizar com outras partes do corpo? Vamos ver se dá para fazer com o pé? Olha só. E aí, como foi deslizar para vocês? Fácil? Foi difícil? O terceiro movimento que nós vamos fazer é o movimento de torcer, como se nós estivéssemos torcendo a roupa. O torcer é um movimento que também tem força, mas o espaço não é tão direto. Eu posso fazer para várias direções.
a gente pode fingir que o nosso corpo é a roupa. Ao invés de a gente só torcer, fazer o movimento, nós vamos fingir que o nosso corpo todo é a roupa. Vamos lá? Então, é como se a gente estivesse torcendo. Nosso corpo é a roupa, a gente está torcendo. Alguém está torcendo a gente. Alguém está virando a gente, tirando toda a água. Toda a água do corpo. A gente pode torcer para várias direções. Para cima, para o lado. Torcer a perna. Torcer a cabeça. Torcer a coluna. Virar tudo, até não conseguir mais voltar. O movimento do torcer pode ser emendado em outro movimento que o Laban estudou, que é um movimento que se chama chicotear, é uma ação de chicotear, que vem da palavra chicote, sabe? Como a gente usa no cavalo ou em outro animal, as pessoas que trabalham no campo. Só que o chicotear, ele é rápido, ele tem força, mas ele é rápido. Então, ó, faz de conta que a nossa mão é um chicote agora, o nosso braço, ó. Eu mexo, chicoteio. Dá até para ouvir quase o som, né? Dá para chicotear com a perna também, ó. Ele é rápido e forte. Cuidado machucar, hein? Não fazer muito forte para machucar, porque pode machucar. Se fizer forte o movimento. Então, esse é o chicotear, o quarto movimento que a gente viu lá na nossa sequência. E que o Laban também estudou na época dele. Lembra, ele viveu um bom tempo atrás, então tem alguns movimentos que a gente não usa muito. Mas na época dele era mais usado. O próximo movimento que nós vamos fazer da sequência de movimentos do Laban é um movimento de socar, que é parecido com o empurrar, mas ele é mais rápido. E assim como o empurrar, nós podemos fazer o socar para várias direções e com várias partes do corpo. Vamos começar para frente. Vou virar para vocês verem. Socar para frente. Eu posso socar para cima. Eu posso socar para baixo. Eu posso socar com outras partes do corpo, ó. Do cotovelo, para os lados, para baixo. Posso usar o pé, que seria quase um chute, se fosse, né? Soco com o pé. Ou para cima. E eu posso alternar a velocidade. Posso fazer rápido. Fazer rápido. E combinar esses movimentos. O nosso próximo movimento é o movimento de flutuar. É aquele que a gente faz, ou melhor, que a bolinha de sabão faz quando a gente forma ela. Esse movimento é lento e ele pode ser para qualquer espaço, porque a bolinha de sabão vai embora pelo espaço, ela não tem uma direção certa. Então, o movimento de flutuar, ele fica assim. Vamos fazer? Não preciso pôr muita força nesse movimento, ele é leve. Se a gente der uma direção certa para esse espaço, ele vai virando outro movimento. O movimento de pontuar. A gente vai fazer de conta que na ponta dos nossos dedos tem tinta. E eu estou querendo sujar, entre aspas, esse espaço de tinta. Como se o espaço fosse a tela da pintura. E eu posso pontuar com as outras partes do corpo também. Cotovelo, joelho, pé. E aí o espaço vai ficar todo colorido. Todo colorido. Se esse pontuar ficar mais rápido, ele vai virar outro movimento. A gente vai fazer de conta que a gente quer jogar a tinta fora. Joga fora a tinta. Joga fora a tinta. Joga fora. É o sacudir. Lembra do cachorro lá com a água? É igual. É rápido, é leve. E aí a gente vai parando de se sacudir. E vai terminando o movimento. E essas foram as 8 ações básicas do Rudolf Laban. Gostaram da parte prática, pessoal? Mexeram um pouco o corpo? Essa sequência de movimentos que nós fizemos agora, elas têm relação com algumas ações que nós fazemos no nosso cotidiano também.
Às vezes a gente pensa que quando o Laban estudou os fatores, ele só olhou os movimentos da dança. Mas é possível também identificar esses fatores nos movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Olha só, as ações corporais que realizamos no nosso cotidiano também possuem esses fatores e suas características de forma combinada. Então, da mesma forma que nós vimos os movimentos, as ações básicas e suas combinações, nós também temos essas combinações nos nossos movimentos do dia a dia. Como, por exemplo, quando a gente escova os dentes, ou quando a gente vai arrumar a cama, ou vai comer. Então, todas essas ações também possuem esses fatores e nós também podemos combiná-los, mexer na velocidade, mexer no tempo, mexer no espaço que nós fazemos ele, ou na parte do corpo que a gente faz, com a parte do corpo que a gente usa para fazê-lo. Eu vou trazer uma proposta para vocês agora, olha lá. Eu vou pedir para você, aí na sua casa, escolher 5 movimentos que você faz no seu cotidiano e criar uma sequência coreográfica com esses movimentos. Você pode estar perguntando, mas professora Laura, como que eu vou fazer isso? Eu não sei dançar. Lembra dos fatores? Nós podemos combiná-los. Então, você pode escolher esses 5 movimentos que você faz. Escovar os dentes, comer, arrumar a cama, escrever, guardar o material ou tirar o material da mochila. São todos movimentos que fazemos no nosso dia a dia. Andar, correr, alguns. Você pode pegar e combiná-los. Colocá-los um atrás do outro. Então, a proposta é essa. Depois que você criar essa sequência de movimentos, registre ela. Esse registro pode ser na forma de desenho, pode ser na forma de poema, você pode escrever como foi a experiência. Você pode até gravar um vídeo e mandar para o seu professor ou professora, se você não for tão tímido, e se você puder mandar esse vídeo para ele ou ela. Então, há várias formas de você registrar essa sua sequência, para ela não passar em branco, para você ter depois uma forma de olhar para ela e relembrar. Como você pode fazer essa sequência? Você pode utilizar outras partes do corpo para criar o seu movimento. Então, se eu uso as minhas mãos e braços para escovar os dentes, eu posso experimentar escovar os dentes com outra parte do corpo. Seja criativo, como nós fizemos na nossa sequência de movimentos há um tempinho atrás. Para encerrar, pessoal, nós vamos relembrar o que nós conhecemos e aprendemos hoje. Nós conhecemos os fatores do movimento, que foi descoberto e pesquisado pelo estudioso, pelo teórico, o bailarino Rudolf Laban. Quais são eles? Peso, tempo, espaço e fluência. Nós também vimos que esses fatores do movimento possuem características, possuem qualidades e elementos dentro deles. Vimos também que eles não aparecem só no movimento dançado, mas também nos movimentos que nós realizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E, por fim, criamos nossa própria sequência de movimentos corporais. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e obrigada!